Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos explorar um tema fascinante e um tanto assustador: os 7 insetos mais perigosos do mundo. Preparem-se para descobrir criaturas incríveis, mas que podem representar sérios riscos para os seres humanos. Praticamente todo mundo teria medo de ficar cara a cara com um urso enorme, não é verdade? Ou cair na água e se deparar com um mega tubarão. Esses são animais que realmente temos medo só de falarem. Porém, quase ninguém fica horrorizado quando enxerga uma formiga ou besouro. No vídeo de hoje, vocês irão descobrir que alguns insetos pequeninos podem trazer muito medo para nós. E não só medo, como até risco de morte quando em contato com nós seres humanos. Vamos do 7º inseto até o primeiro e mais perigoso do mundo. Comente agora qual o inseto que você acha que é o primeiro da lista, pode te surpreender. Em 7º lugar, temos a formiga-bala, encontrada em regiões tropicais da América do Sul. Ela pode ser encontrada no Brasil, Bolívia e Peru, além de Venezuela, Honduras e Costa Rica. No idioma tupi-guarani, a formiga-bala é conhecida como tocandera, tocandira e tocanquibira, que significa aquela que fere profundamente. Esta pequena criatura, apesar de seu tamanho, possui uma picada extremamente dolorosa, capaz de causar sérios danos a quem for atingido. A dor extrema da mordida desse inseto se assemelha a um tiro. Essa pequena assassina ocupa o primeiro lugar no pódio como a mordida mais dolorosa, no índice de dor Schmidt, uma escala que vai de 0, sem dor, a 4, mais dolorosa, de acordo com o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo entomologista norte-americano Justin O. Schmidt, que se submeteu a ataques de insetos para classificá-los. Esse é corajoso. Seguimos com a lista. Em 6º lugar, temos o besouro bombardeiro, um inseto que pode ser encontrado em várias partes do mundo. Este besouro tem uma defesa peculiar. Ele pode expelir um jato quente e tóxico quando se sente ameaçado. Vivendo na superfície da terra, este besouro passa a maior parte do tempo se escondendo entre raízes de árvores ou debaixo de pedras, ficando muitas das vezes vários besouros debaixo de uma única pedra. Mede mais ou menos 1 centímetro e vive no sul e centro da Europa, norte da África e Sibéria. Sendo um animal carnívoro, gostam de comer insetos de corpo mole como as lagartas e caracóis, sendo muito veloz para alcançar sua presa. O nome de bombardeiro se dá ao fato de que, quando se sente ameaçado, ele lança uma bomba em qualquer direção em que se encontre seu predador, com um jato líquido que sai do seu abdômen. Esta bomba sai e provoca uma espécie de cortina de fumaça azulada, até parece um ataque Pokémon, né? Produz um barulho alto assustando seu inimigo. Esse líquido expelido sai fervente e com um cheiro fétido e desagradável, podendo provocar queimaduras em outros insetos. Na pele humana, só causa uma leve ardência e coceira. Ao admirar suas habilidades defensivas, também devemos respeitar seu potencial de causar danos. Continue acompanhando para descobrir mais sobre os insetos mais fascinantes e perigosos do nosso planeta. Em 5º lugar, temos o escorpião amarelo, nativo do norte da África, do Oriente Médio e Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Sim, temos esse inseto extremamente venenoso aqui no Brasil. Este artrópode tem uma picada altamente venenosa, capaz de causar dor intensa, inchaço e até mesmo a morte em casos graves. Esse escorpião mede até 7 centímetros de comprimento. O veneno de todos os escorpiões amarelos tem efeito neurotóxico, ou seja, age no sistema nervoso. A picada é extremamente dolorosa, provoca dor intensa no local afetado e se dispersa por todo o corpo, levando a vítima a um estado de hiperestesia, ou seja, fazendo com que a pessoa fique extremamente sensível ao menor toque na região picada. Devido aos hábitos domiciliares e à periculosidade da picada, esse escorpião é responsável pela maioria dos acidentes escorpiônicos verificados no Brasil nas regiões urbanas, devido à grande expansão de distribuição nos últimos 25 anos. Recado muito importante, meus amigos. Em casos de acidente, recomenda-se não sugar o veneno do local acidentado, não fazer torniquete, incisões ou cutucar o local para não agravar a ferida.
Deve-se procurar um médico imediatamente e, sempre que possível, levar o escorpião junto. Então, cuidado redobrado para o pessoal que mora nas regiões onde o escorpião amarelo vive. Você já pensou em entrar em sono profundo por conta da picada de uma mosca? Então, em nosso quarto lugar, temos a mosca tsetse, encontrada na África subsaariana. Esta mosca é conhecida por transmitir a doença do sono, uma condição que pode ser fatal se não tratada. Seu nome vem de origem nas línguas nativas da África Equatorial. A mordida de uma mosca tsetse é uma experiência extremamente desagradável. Não é como a de um mosquito, que pode inserir sua fina língua diretamente no sangue, muitas vezes sem o alvo perceber. A boca dela tem minúsculas serrilhas que rompem a pele para poder sugar o sangue, tendo o boi como seu principal hospedeiro. Ainda assim, ela também tem como vítimas humanas e animais selvagens e domésticos que podem acabar sofrendo ataques e transmitindo a doença para ambas as partes. Após a picada inicial, os sintomas começam a aparecer, como a febre, dores de cabeça e dores musculares. À medida que ela avança, os infectados ficam cada vez mais cansados e é de onde a doença recebe seu nome. Alterações de personalidade, confusão mental grave e má coordenação também podem acontecer. Esta pequena, mas poderosa criatura nos lembra da importância de entender os perigos que os insetos podem representar. Ao aprender mais sobre eles, podemos nos proteger e evitar consequências graves para a nossa saúde. Continue conosco e comente o que tem achado desses insetos assassinos. Em terceiro lugar, temos a vespa mandarínia, comumente chamada de vespa gigante asiática, mas muito mais conhecida como vespa assassina. Esta vespa gigante tem um ferrão venenoso e pode ser agressiva quando se sente ameaçada. Esses insetos assassinos têm aparência assustadora, com corpos de 5 centímetros de comprimento, ferrões imensos e cabeças grandes dominadas por enormes olhos redondos e mandíbulas gigantes em forma de pinça. São temidos principalmente por sua capacidade de exterminar as abelhas. Mas também podem ser letais para os humanos. A vespa assassina faz mal para os humanos, porém o alvo dela são outros insetos, como abelhas, outras espécies de vespas e louva-a-Deus. Estes últimos são alvos preferidos no final do verão e outono. Insetos grandes como os louva-a-Deus são as principais fontes de proteínas para alimentar larvas de rainhas e as vespas da colônia. Originária do Sudeste Asiático, essa vespa pode ser encontrada em países como China, Malásia, Rússia e Índia. Recentemente, houve registros de ninhos dessa espécie nos Estados Unidos. Neste último, está sendo alarmante, pois as vespas que não são originárias da região da América do Norte estão acabando com as populações de abelhas por lá. Isso pode ser prejudicial ao meio ambiente como um todo, pois as abelhas morrendo interferem negativamente na polinização de plantas, sendo assim, podendo levar à extinção até de florestas. Apesar da fama de assassina, ela só ataca humanos quando se sente ameaçada. Em caso de múltiplas picadas, o veneno é fatal. No Brasil, não há registro desses tipos de vespas, por isso pode respirar aliviado e partir para a próxima da lista, que é rival da nossa amiga vespa assassina. Em segundo lugar, temos a abelha africana, também conhecida como abelha assassina. Esta espécie é conhecida por ser altamente agressiva e por atacar em grande número quando se sente ameaçada. A Apis mellifera scutellata, seu nome científico, veio do leste da África em 1956. É uma espécie muito agressiva, polinizadora, enxameadora e migratória. As abelhas assassinas geralmente são muito mais defensivas que as outras espécies de abelhas e reagem a perturbações muito mais rapidamente do que as abelhas ocidentais. Elas podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros e já mataram cerca de 1.000 pessoas. As vítimas geralmente recebem 10 vezes mais picadas que nos ataques de abelhas europeias. Elas também já foram responsáveis por matarem cavalos e outros animais de pequeno porte. Em apenas um caso de morte depois do ataque em massa, para se ter ideia, foram contados mais de 8.000 ferrões em uma só vítima, cerca de 10 ferroadas por centímetro quadrado. Uma ligeira batida na colmeia basta para deixá-las furiosas.
O efeito é causado por elas terem a habilidade de desencadear o alarme na colônia através da liberação do feromônio. Essa mensagem olfativa tem odor de banana e exerce efeito bomba na colmeia, que se direciona a atacar o adversário sem piedade. Essa reação é 3 vezes mais rápida que das abelhas europeias e picam 10 vezes mais, perseguindo o intruso a grandes distâncias, chegando a 3 quilômetros. A abelha africana foi criada e introduzida pela primeira vez no Brasil na década de 50, em um esforço para aumentar a produção de mel. Mas em 57, 26 enxames escaparam acidentalmente da quarentena. Desde então, a nova espécie híbrida se espalhou por toda a América do Sul e do Norte. Essa assassina só é prejudicial se atacada, e mesmo com toda a sua braveza, ela é importante para nosso ecossistema, ajudando na polinização e reflorestamento, além de nos dar mel e própolis, que é um ótimo aliado para a nossa saúde. E agora, nosso primeiro colocado. Será que vocês adivinharam qual inseto é? O menor de todos até agora. E o inseto mais mortal de todos, o mosquito Anopheles, responsável por transmitir a malária, uma das doenças mais mortais do mundo. Este pequeno inseto pode causar um enorme impacto na saúde global. O mosquito Anopheles, também é comumente chamado de mosquito prego no Brasil ou melga, é um gênero de mosquito com ampla distribuição mundial, presente nas regiões tropicais e subtropicais, incluindo Portugal, o Brasil, a China, a Índia e a África. É o agente transmissor da malária e, em alguns casos, da filariose. Os mosquitos fêmea deste gênero são, para os humanos, os animais mais mortais do mundo, causando anualmente a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Essa morte de asas prefere temperaturas de 20 a 30 graus e altas taxas de umidade. Não sobrevive em grandes números se as temperaturas médias diárias caírem abaixo dos 15 graus e não gosta de altitudes acima dos 1.500 metros. A doença que essa praga espalha, a malária, apresenta febre aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea infectada. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno. Portanto, não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir malária diretamente a outra pessoa. Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Em estados mais graves da doença, podem dar calafrios, convulsões e hemorragias. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentram na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região extra-amazônica, composta pelas demais unidades federativas, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois a letalidade nesta região é maior que na região amazônica. Entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes. Então, meus amigos dessas regiões afetadas pelo mosquito Anopheles, se cuidem e, ao menor sinal dos sintomas da malária, procurem um médico. E assim concluímos nossa jornada pelos 7 insetos mais perigosos do mundo. Espero que tenham ficado impressionados com a diversidade e a letalidade dessas criaturas. Fiquem atentos e protejam-se sempre que estiverem em contato com a natureza. Então curtam e se inscrevam no canal para mais vídeos de curiosidades. Até a próxima, pessoal!